Alô, lotequeiros de plantão! Loteca concurso 1230 já vem acumulada por ser final zero. Sempre o final 0 e o final 5 vem acumulada. Mais uma vez, uma grade de campeonatos estaduais, 100% nacional a grade de jogos. Antes de falar mais sobre esse concurso 1230, que a estimativa de prêmio é de R$ 2 milhões, é a previsão. Vamos falar aqui desse concurso 1229, que por incrível que pareça, houve uma aposta ganhadora do prêmio principal, que vai levar R$ 2.569.645,31. Essa aposta ganhadora, não sabemos se foi um bolão, se alguém ganhou só, mais uma premiação extraordinária, né? Mais de R$ 2,5 milhões. 13 acertos, tivemos 12 apostas ganhadoras, que também ganhou um bom prêmio, R$ 18.829,78 para quem acertou 13 acertos, né? Tivemos 12 apostas ganhadoras. A estimativa de prêmio do próximo concurso, com vendas até sábado, dia 24 de janeiro de 2026, é de R$ 2 milhões, por ser final zero, sempre o final zero, repito, e final 5, a estimativa de prêmio é sempre mais alta, né? Já vem acumulado o concurso final 0 e final 5. E agora falando sobre esse concurso 1230, com 3 jogos no sábado e 11 jogos no domingo. Em destaque aí os 2 primeiros jogos, Fluminense e Flamengo, clássico Fla-Flu. Esse acontecerá no domingo às 18 horas no Maracanã, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. O segundo jogo entre Palmeiras e São Paulo, aqui pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. O jogo 3, Vitória do Espírito Santo e Ferroviária pelo Campeonato Capixaba, que acontecerá às 19 horas do sábado. Imperatriz e Maranhão pelo Campeonato Maranhense, 5ª rodada. O jogo 5, entre Santos e Bragantino pelo Campeonato Paulista, 5ª rodada também. Jogo difícil para o Santos, né? Enfrenta o Bragantino, que até o momento que esse vídeo está sendo gravado na segunda-feira à tarde. O Bragantino é o líder do Campeonato Paulista com 3 jogos, 3 vitórias, a mesma pontuação do Palmeiras, mas o Bragantino tem um saldo bem melhor de gols. O jogo 6, Vitória da Bahia enfrentando o Bahia, aqui um clássico Bavi pelo Campeonato Baiano, pela 5ª rodada, no domingo às 4 da tarde. Outro jogão, Brasiliense Gama, pela 4ª rodada do Campeonato do Distrito Federal, às 17 horas do domingo. O jogo 8, outro clássico agora pelo Campeonato Goiano, Vila Nova e Atlético Goianiense, às 17 horas do domingo. E outro clássico mais pesado ainda, Atlético Mineiro e Cruzeiro, pelo Campeonato Mineiro, 5ª rodada também no domingo às 17 horas. Às 18 horas, o jogo 10, Criciúma e Brusque, clássico do Campeonato Catarinense, do interior de Santa Catarina, Criciúma e Brusque, grande jogo aí às 18 horas, jogo dificílimo. Jogo 11, Novo Horizontino e Botafogo, de Ribeirão Preto, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista, às 20 horas e 30 minutos do domingo. E o Grenal é o jogo 12, jogo pesadíssimo, um dos maiores clássicos mundiais, eu boto assim como um dos mais pesados do mundo, não só do Brasil. Aqui o Rio Grande do Sul é dividido no meio aqui, entre as cores coloradas e do Grêmio. E aqui é um jogo dificílimo, viu? É a 4ª rodada do Campeonato Gaúcho no domingo às 20 horas e 30 minutos. Jogo 13, Boa Vista e Vasco, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. E o jogo 14, entre Veloclube e Corinthians, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista, também às 20 horas e 30 minutos. Em seguida, vou dar meus palpites para esses jogos que acontecerão neste final de semana, todos pelos campeonatos estaduais. Previsão de R$ 2 milhões para 14 acertos. E o jogo 1 aqui, clássico carioca, o Flamengo provavelmente jogará com sua equipe 100% aqui, titular, porque neste meio de semana já voltam a jogar os titulares e inclusive o Flamengo enfrenta o Vasco neste meio de semana pelo Campeonato Carioca. Nesse jogo 1, considerando que o Flamengo provavelmente vem com sua força máxima, eu vou de coluna 2, acreditando que o Flamengo vence esse jogo. Já vou seco aqui na coluna 2, Flamengo, para mim é favorito para ganhar esse clássico.
Claro que o empate é bem provável, mas como eu vou usar apenas 3 duplos e um triplo, vou seco no Flamengo coluna 2 nesse jogo 1. Até porque o Flamengo usou sua equipe sub-20 até agora e só conseguiu um ponto. Então a equipe vai precisar pontuar, até mais do que o Fluminense. Então vai para cima desses dois clássicos contra o Vasco neste meio de semana, com a sua equipe principal, e no domingo também contra o Fluminense. Então eu vou de coluna 2. São essas as informações que tenho até o momento. Vou de coluna 2 no jogo 1, acreditando que o Flamengo vem com sua equipe 100% titular. Jogo 2, Palmeiras e São Paulo. Lembrando aqui também esse jogo 1, né? Como é um clássico, jogo difícil, o Fluminense geralmente vende caro a derrota, né? As derrotas ao Flamengo. Um empate também caberia aqui. Então quem for usar mais duplos e triplos, eu iria de coluna do meio e coluna 2. Mas eu vou seco no Flamengo, coluna 2. Já o jogo 2, Palmeiras e São Paulo, grande jogo aqui pelo Campeonato Paulista. Jogo dificílimo para o Palmeiras. O Palmeiras que tem 3 vitórias no Campeonato Paulista até o momento, né? Estou gravando esse vídeo na segunda-feira, porque acontecerá a rodada do meio de semana. Palmeiras jogando em casa contra o São Paulo. São Paulo que quase vence o Corinthians ontem no domingo, né? No último lance, praticamente, o Corinthians empatou o jogo na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena. E esse jogo é difícil também para o Palmeiras por ser um clássico. Eu vou de coluna 1, eu acho que o Palmeiras está mais preparado aí para vencer esse clássico e vou arriscar na coluna 1 seco, porque vou guardar meus duplos e triplos para jogos mais difíceis. Quem puder usar aqui também um duplo, eu iria de coluna 1 e coluna do meio. O jogo 3, Vitória do Espírito Santo e Desportiva Ferroviária do Espírito Santo, pelo Campeonato Capixaba, né, do Espírito Santo. Jogo difícil de ser analisado porque temos poucas informações, não acompanhamos esse campeonato capixaba. Vamos olhar melhor para esse campeonato neste meio de semana, para depois vir com palpites também na sexta-feira, mais consistentes. A princípio, pela colocação das duas equipes na tabela, vou de coluna do meio, empate nesse jogo 3. Jogo 4, Imperatriz e Maranhão, aqui pelo Campeonato Maranhense. O Imperatriz, mandante desse jogo, enfrenta a equipe do Maranhão. Jogo também difícil, mas eu vou aqui usar um duplo e vou de coluna do meio, coluna 2. Acredito que o Maranhão leva um pouco de favoritismo para esse jogo, mas não é bom confiar porque o Imperatriz é mandante nesse jogo e até pode conseguir a vitória. Mas eu vou arriscar aqui na coluna do meio, coluna 2, nesse jogo 4 pelo Campeonato Maranhense. Jogo 5, Santos e Bragantino. Jogo difícil para o Santos. Enfrenta o embalado Bragantino, que está 100%. No momento é o líder do Campeonato Paulista. O Santos, que ontem à noite estava vencendo o Guarani. No último lance, no escanteio, tomou empate, jogando ontem no Brinco de Ouro. E perdeu, aliás, empatou com o Guarani 1-1. Perdeu a chance de vencer o jogo, né? Ficou apenas com um empate. Na Vila Belmiro, o Santos, na minha opinião, é favorito. Mas temos que respeitar o momento do Bragantino, que é excepcional. Começou muito bem o Campeonato Paulista, inclusive na segunda rodada venceu o Corinthians por 3-0. Por isso eu vou usar um triplo nesse jogo 5. Para mim é um jogo dificílimo. Tanto pode dar empate como o Bragantino pode surpreender e vencer, como o Santos também jogando em casa pode vencer esse jogo. Meu triplo será para esse jogo 5. Jogo 6, Vitória da Bahia e Bahia pelo Campeonato Baiano. Jogo dificílimo, o Vitória jogando no Barradão. O Vitória que tem conseguido poucos pontos até o momento, tanto o Vitória como o Bahia ainda estão aos poucos colocando os titulares. E aqui é um jogo difícil, eu vou de empate seco, né? Considerando aqui o clássico baiano, jogo equilibrado, então empate seco nesse jogo 6. Jogo 7, Brasiliense e Gama, aqui pelo Campeonato do Distrito Federal, Campeonato Brasiliense. Jogo dificílimo, esse clássico sempre pega fogo. Eu vou abrir um duplo aqui, vou de coluna 1 e coluna 2. Essas equipes costumam buscar a vitória e o empate não é interessante. Geralmente, sempre um dos dois ganham, né? Mas acontecem empates também, mas eu vou usar um duplo aberto aqui, tentando buscar a vitória de uma dessas duas equipes. Jogo dificílimo aqui pelo Campeonato Brasiliense. Jogo 8, Vila Nova e Atlético Goianiense, clássico goiano. Neste final de semana tivemos o Atlético Goianiense empatando com o Goiás e agora, fora de casa, enfrentará o Vila Nova. Jogo dificílimo aqui também, mas eu vou aqui de coluna do meio, acreditando no equilíbrio dessa partida. Outro empate, na minha opinião, empate seco nesse jogo 8.
vejo com muitas possibilidades de empates nesse concurso, mas claro que o Vila Nova pode vencer, como também o Atlético Goianiense. Vou guardar meu último duplo para outro jogo, vou de empate seco nesse jogo 8, lembrando aqui, né, que é uma grade de jogos dificílima. A Caixa escolheu muito bem os jogos aqui para tentar que ninguém ganhe esse concurso para acumular mais uma vez, né? Às vezes a gente vê alguns concursos mais fáceis. Esse aqui, como o passado e também o do 1228, concursos muito difíceis. E esse jogo 9 aqui entre Atlético Mineiro e Cruzeiro é mais uma prova da dificuldade que será esse concurso. O Atlético Mineiro, que tem tropeçado muito no Campeonato Mineiro até o momento, né? Empatou mais um jogo aí jogando em casa ontem contra a Tombense, um empate aí que surpreendeu, foi considerado uma zebra. Vejo o Cruzeiro mesmo jogando fora de casa aqui com possível a vitória do Cruzeiro nesse jogo. Vou usar meu último duplo nesse jogo, eu vou de coluna do meio e coluna 2. Vejo o Cruzeiro no melhor momento, o Cruzeiro que jogou muito bem em casa e goleou, né? Venceu bem seu jogo. Então, jogo 9, coluna do meio, coluna 2. Vejo o Cruzeiro no melhor momento, né? A equipe está mais preparada do que o Galo, que vem tropeçando muito nesse início do Campeonato Mineiro. O jogo 10, entre Criciúma e Brusque, aqui pelo Campeonato Catarinense, jogo pegado, clássico do interior catarinense. Sempre os jogos das equipes de Santa Catarina são acirrados, são jogos difíceis de prever, né? Como tivemos agora mesmo neste final de semana, ontem para ser mais preciso, o clássico entre Figueirense e Avaí. O Avaí jogou praticamente o jogo todo com um jogador a menos e mesmo assim venceu o Figueirense fora de casa, né? Que o Figueirense era mandante do jogo e o Avaí venceu por 2-0. Então aqui será outro jogo difícil. Vou arriscar na coluna 1, Criciúma jogando em casa é muito forte, e vou de coluna 1 nesse jogo 10. O jogo 11, entre Novo Horizontino e Botafogo de Ribeirão Preto. Novo Horizontino, que foi buscar uma virada contra o Primavera, surpreendente, né? Venceu de virada por 4-3, mesmo após a falha de Jordi e algumas falhas que a equipe sofreu. A equipe não se intimidou e foi buscar a vitória e venceu por 4-3 fora de casa. Grande vitória do Novo Horizontino, que vem forte aí para esse jogo 11, para vencer aí o Botafogo de Ribeirão Preto pelo Campeonato Paulista. Por isso eu vou de coluna 1 nesse jogo 11. O jogo 12, Internacional e Grêmio, clássico pesadíssimo pelo Campeonato Gaúcho. Sempre pega fogo aqui esse clássico. O Inter não vive um bom momento, o Grêmio razoavelmente. É um jogo dificílimo, o Inter que vem de derrota para o Ipiranga, né, por 2-1 de virada ontem. E é um jogo difícil, mesmo o Inter jogando em casa. Vejo aqui um jogo muito equilibrado e vou de coluna no meio, empate seco aqui nesse jogo 12. Outro jogo muito equilibrado. Quem puder usar um triplo aqui, é um clássico, pode usar. Como eu já utilizei meus 3 duplos e um triplo, vou de empate seco nesse jogo 12. Jogo 13, Boa Vista e Vasco da Gama. O Vasco, que tropeçou ontem contra o Nova Iguaçu, não passou de um empate em 0-0 em São Januário em casa, né? Em casa, empatou 0-0. Agora precisa buscar essa vitória fora de casa contra o Boa Vista. O Vasco, que tem um grande jogo neste meio de semana, dificílimo, contra o Flamengo, voltando com sua equipe titular nesta quarta-feira, meio de semana. Vai ter que buscar forças aqui para buscar pontos, né, nessa competição. E um jogo teste aí contra o Boa Vista fora de casa, eu vou de coluna 2. O Vasco tem a obrigação de vencer esse jogo, independente do resultado que acontecerá neste meio de semana no Clássico Carioca contra o Flamengo. O Vasco tem que buscar essa vitória aqui contra o Boa Vista. O jogo 14, entre Veloclube e Corinthians. O Corinthians, que já está vivendo aí uma crise após a derrota por 3-0 para o Bragantino. E ontem apenas empatou em casa com São Paulo, quase perdia. Conseguiu um empate praticamente no último lance do jogo, ontem na Neoquímica Arena. Esse jogo foi ontem. E o Corinthians apenas conseguiu um empate praticamente no último lance. E precisa também pontuar aqui no Campeonato Paulista para permanecer aqui entre as equipes que se classificam para o mata-mata, para disputar o título do Campeonato Paulista. O Corinthians, que defende o título, é o atual campeão paulista, venceu o ano passado, em 2025, o Palmeiras, e foi campeão, e tem a obrigação de buscar essa vitória também, assim como o Vasco no jogo 13. Então, coluna 2 aqui também no jogo 14. Tanto o jogo 13 do Vasco
Como o jogo 14 são coluna 2, Vasco e Corinthians aqui, né? Eu vou de coluna 2 no Vasco no jogo 13 e vou de coluna 2 no Corinthians no jogo 14. Essas equipes têm a obrigação de buscar essa vitória, principalmente após os tropeços das últimas rodadas. Elas precisam pontuar, tanto o Vasco no Campeonato Carioca, como o Corinthians no Campeonato Paulista. São essas as minhas análises iniciais, meus palpites. Vamos aguardar os jogos de meio de semana para depois virmos com outro vídeo, já com mais estatísticas, dados e informações sobre essas equipes que jogarão no final de semana, né? Temos que aguardar os jogos de meio de semana. Como já disse, haverá Vasco e Flamengo, né? Grandes jogos neste meio de semana para darmos nossos palpites mais uma vez, ou na quinta-feira à noite ou na sexta-feira pela manhã. Desejo boa sorte a todos. Loteca rumo aos 14. Jamais desistiremos.